pessoal, meu nome é Laís Carolina, eu faço biomedicina na Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais, e eu vou apresentar a biologia para vocês. Eu sou uma das professoras de biologia e eu decidi começar por essa frente, que vai tratar principalmente da organização dos seres vivos, e eu vou introduzir um pouco de células hoje também para vocês. Bom, eu decidi começar por ecologia, um conceito básico dos níveis de organização. Ecologia vem de duas palavras gregas, com significado simples de casa e estudo. Então a gente estaria basicamente estudando o ambiente onde vivem esses seres vivos, estudando a casa deles. E para começar, os níveis básicos de organização ecológicos, né? A ecologia ela permite para a gente entender a interação desses organismos com o ambiente em que eles se encontram. Então, alguns dos níveis de organização dos seres vivos estão encaixados dentro do estudo da ecologia. Quais são eles? População, comunidade, ecossistema e biosfera. Nessa imagem aqui a gente tem uma representação básica, só para vocês entenderem. Uma população é constituída por organismos, então são organismos de uma mesma espécie interagindo entre si. A partir do momento que várias populações de um mesmo ambiente se interagem entre si, elas formam uma comunidade. Quando uma comunidade, que pode também ser denominado como fatores bióticos de um ambiente qualquer, a partir do momento que essa comunidade começa a interagir com fatores abióticos, que a gente vai ver adiante, eles formam um ecossistema. Então, várias populações em interação entre si e interagindo também com o meio, com os fatores abióticos, eles formam um ecossistema. Então, por isso que a gente tem aqui a água, o sol está representado de um jeito estranho aqui. Bom, e todos os ecossistemas da Terra formam a biosfera. No caso, a biosfera não é a Terra. A biosfera é a parte da Terra onde estão incluídos os seres vivos. Dando continuidade, vou dar uma pincelada em fatores bióticos e abióticos, porque é só para tirar alguns conceitos daqui. Fatores bióticos é tudo que é vivo, mas não é só o que tem vida, e sim a forma como eles interagem entre si e afetam uns aos outros. Então, tudo que um organismo ou toda uma comunidade faz que afeta o andamento, o condicionamento da população. Então, toda a interação que tem entre todos os fatores bióticos dentro de um certo ambiente são os fatores bióticos. E os fatores abióticos não é só aquilo que não tem vida. Na verdade, os fatores abióticos se tornam fatores abióticos a partir do momento que eles estão interagindo com os fatores bióticos. Então, é tudo aquilo que não tem vida e que, de certa forma, afeta o andamento também da população, o condicionamento da população. Então, por exemplo, a presença de gases, a luz solar, por exemplo, em relação à fotossíntese, qualquer outra coisa que vocês possam pensar que não seja vivo. A gente parte agora para os níveis de organização de um organismo. Um organismo possui níveis de organização que variam de sistemas a átomos. Por exemplo, um átomo de fósforo, que aqui está representado. Um átomo de fósforo pode estar presente numa molécula de DNA, por exemplo. E essa molécula de DNA estaria dentro de um núcleo de uma célula. Uma célula não funciona só com o núcleo. Ele tem outros componentes, que são as suas organelas, a sua membrana, e tudo isso que faz parte de uma célula é importante para o seu funcionamento. Mas uma célula não funciona sozinha. Além de ter suas organelas, mitocôndrias, retículo endoplasmático e muitos outros que a gente vai ver mais para frente, ela trabalha em grupo. Então, outras células se agrupam, células que podem ser iguais ou não, mas que visam o mesmo objetivo, elas se agrupam e formam um tecido. Por exemplo, esse tecido aqui que eu representei, um tecido muscular. O tecido muscular, ele pode estar constituindo outras estruturas maiores, no caso ali os órgãos. Órgãos como, por exemplo, o estômago. O estômago, ele pode fazer parte de um sistema. Por exemplo, o sistema digestório. E assim como o sistema digestório, existem muitos outros que fazem parte também do organismo e que são muito importantes para o funcionamento do organismo e, então, no caso, a existência de vida. Uma observação sobre a quantidade de células de cada organismo é que você pode classificá-los como unicelulares, pluricelulares ou até mesmo acelular, que é o caso do vírus.
Unicelulares, por exemplo, protozoários, com uma célula só, como já diz a palavra, e pluricelulares, como nós, os humanos. Agora, o vírus é uma discussão mais peculiar na ciência, em que há divergência entre ele ser um ser vivo ou não, devido a outros fatores, mas também a quantidade de células. No caso, não há quantidade de células, ele é acelular. Então, um dos argumentos para dizer que não é um ser vivo é dizer que ele é acelular, porque até onde foi dito, até onde foi caracterizado, um ser humano ou qualquer outro ser vivo só é ser vivo porque tem célula. Então, se o vírus não tem célula, teoricamente ele não é um ser vivo. De célula animal. O básico, porque nas próximas aulas a gente vai introduzir, vai aprofundar muito melhor sobre cada célula. A célula animal é um tipo de célula eucarionte, devido à presença de carioteca, que é uma proteção que envolve o núcleo, que no caso é o núcleo, onde fica o DNA. A célula animal, assim como a célula vegetal, ela possui alguns componentes básicos, que são a membrana, o núcleo e o citoplasma. Cada uma, com suas características específicas, mas a gente vai tratar delas um pouco mais amplamente. A célula animal ela é importante para o organismo, obviamente, porque ela é responsável pela maioria das atividades metabólicas que ocorrem no organismo e que são importantíssimas para a manutenção da vida, para que o organismo tenha vida. Começando por membrana, a membrana plasmática, por esse nome de plasmática, que lembra um pouco de plasma, e plasma a gente tem alguma ideia de que é um negócio maleável. Essa membrana é uma película delgada, envolve toda a célula. Ela é constituída principalmente de lipídios e proteínas, por isso pode também ser denominada como lipoproteica. A membrana ela tem diversas funções. A principal função dela é permitir que ocorra uma troca de materiais, de substâncias entre o meio extracelular e a célula. Então é dessa forma que a célula pode conhecer o meio em que ela está situada, em que ela pode conhecer e entender o que está acontecendo externamente, para que ela possa realizar suas funções. Essa troca que a membrana faz também é por meio de uma permeabilidade seletiva. A membrana tanto consegue controlar o que sai e o que entra, de acordo com suas necessidades, como também existem algumas substâncias que passam livremente por ela. A membrana ela é uma bicamada lipídica. Ela possui duas camadas de fosfolipídios. E essa estrutura dá a ela muitas características. Além disso, além dos lipídios, ela possui proteínas. Proteínas de diversos tipos, de diversos tamanhos, de diversas funções. E uma delas são proteínas transmembranas. São responsáveis também pela passagem por essa troca que a membrana permite entre a célula e o meio extracelular. Ok, agora falando um pouco de núcleo. Como eu já disse antes, o núcleo dessa célula ela possui carioteca. Ela é delimitada por uma carioteca. E essa carioteca ela também é uma dupla camada lipoproteica, que também possui poros, o que permite, assim como a membrana, ela permite que o núcleo, tudo que está dentro do núcleo, possa se comunicar com o citoplasma da célula. Porque fora do núcleo a gente tem o citoplasma. Essa carioteca ela está normalmente associada a um retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático pode ou não apresentar ribossomos, sua estrutura, portanto um retículo endoplasmático liso ou rugoso. Aqui nessa imagem a gente pode ver que tem umas bolinhas, essas bolinhas seriam os ribossomos associados à carioteca, que não está representado aqui, mas teria também um retículo endoplasmático. E essas bolinhas mais escuras seriam, por exemplo, os poros, que permitem a passagem de substâncias, permite a passagem de informações do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para o núcleo. Além disso, a gente tem o interior do núcleo, que também é semelhante à estrutura da célula, porque dentro do núcleo a gente também tem uma espécie de citoplasma, que é denominada nucleoplasma, constituída principalmente por água, sais e alguns outros componentes. Além desse nucleoplasma, imerso nele, a gente tem os filamentos de cromatina, que carregam as informações genéticas do organismo em questão. E essa cromatina, como já dá para saber, ela é formada pelo DNA e por histonas, que são proteínas que estão envolvidas com o DNA. Além disso, a gente também tem o núcleo.
O nucleolo ele pode ser mais ou menos evidente dependendo do tipo de célula, dependendo da função dessa célula. Esse nucleolo ele é constituído por RNA ribossômico. É nele que ocorre a produção de RNA ribossômico, que é uma estrutura que compõe o RNA, que compõe o ribossomo. Mais para frente a gente também vai entender. E o nucleolo também possui outros componentes, proteínas e outras coisas mais. Aqui nessa imagem, então, só para finalizar o núcleo, né? A gente tem, então, os ribossomos, os poros da carioteca. E no interior do núcleo, a gente tem os filamentos de cromatina, que seriam esses branquinhos aqui. Esse verde seria o nucleoplasma. E esse aglomerado azul aqui seria o núcleo. Agora, falando um pouco de citoplasma. A composição do citoplasma é basicamente citossol e organelas. O citossol seria uma substância semelhante ao nucleoplasma, que já foi dito, de água, proteínas, sais e alguns outros componentes. As organelas ficam imersas nesse citossol. As organelas da célula, no caso animal, possuem organelas que diferem. Dependendo da função da célula, ela pode ter mais ou menos organelas. Então, uma célula pode ter muito mais mitocôndrias do que outra, e uma célula pode ter um retículo endoplasmático muito mais desenvolvido do que uma outra célula. Cada organela tem uma função. Então, analisando o local do organismo em que está situada essa célula, qual o tecido, qual o órgão em que ela está situado, qual o sistema que ela faz parte, você pode descobrir, observando uma célula, por exemplo, em um microscópio, de qual órgão se trata, de qual sistema se trata, a localização daquela célula. Nesse caso aqui a gente tem uma mitocôndria e aqui é o retículo endoplasmático. Mais especificamente o granuloso, por essas bolinhas aqui, provavelmente representam os ribossomos. E aqui atrás a gente tem o retículo endoplasmático liso. Aqui nessa imagem de célula, eu vou ampliar só para a gente observar aqui as organelas junto com toda a estrutura da célula. Aqui o núcleo, aqui a gente tem o nucleolo. Aqui dá até para ver alguns porinhos da carioteca. E aqui uma mitocôndria. Provavelmente essas bolinhas amarelas eu diria que são vários ribossomos espalhados pela célula. Esse aqui é o complexo de Golgi, que a gente também vai falar mais para frente. E esse aqui seria o retículo endoplasmático, né? Já que ele tem ribossomos perto dele, próximo dele, a gente pode até dizer que seria um retículo endoplasmático granuloso. De célula vegetal. A gente sabe que a célula vegetal também é uma célula eucarionte, ela também possui uma carioteca, um envoltório nuclear. Ela também tem citoplasma, núcleo, membrana, mas ela tem componentes que diferem ela de uma célula animal. E a gente vai citar eles agora. Os componentes diferenciais são os cloroplastos, parede celular e alguns outros, mas os mais importantes eu vou citar agora. Os cloroplastos são organelas muito importantes para a realização da fotossíntese. São organelas que contêm um próprio DNA no seu interior e alguns pigmentos, como a clorofila. Eles têm outras estruturas dentro deles, né? Como, por exemplo, os ribossomos. Aqui não está representado. E essas estruturas aqui a gente vai ver mais para frente. Tem alguns nomes diferentes. Esse aqui, tilacoide, grânulos, mas isso a gente vai vendo nas próximas aulas. A parede celular, ela é uma membrana esquelética que existe na célula vegetal além da membrana. A célula vegetal também tem uma membrana, que seria aqui nessa imagem representado por essa corzinha amarela aqui. Tá vendo que ela envolve toda a célula. E por fora a gente tem essa parte verde, que seria então a parede celular. Estão vendo que as duas estão associadas, que as duas têm funções semelhantes. Só que a parede celular promove para a célula vegetal uma maior resistência, uma maior sustentação e proteção, porque ela possui algumas funções que demandam, que precisam dessa maior proteção em relação à célula animal. A parede celular ela é principalmente constituída de celulose. Isso é importante porque alguns outros seres vivos possuem também parede celular, só que o componente principal não seria a celulose. A gente vai ver adiante na célula bacteriana. Então, só para vocês verem aqui melhor, todas as organelas semelhantes à célula animal, por exemplo, a mitocôndria, o núcleo, aqui o filamento de cromatina, aqui o nucleolo, o retículo endoplasmático,
E aí a gente tem aqui essa coisa gigante que seria o vacúolo central que a gente vai falar agora. E aqui os cloroplastos. Bom, o vacúolo central é uma estrutura importante e é diferencial na célula vegetal, mas não porque ela não existe em outras células. Ela existe sim em células animais, mas ela ela não se desenvolve em todas as células, assim como se desenvolve nas células vegetais. Ela é uma grande vesícula derivada do retículo endoplasmático. Como assim? Porque o retículo endoplasmático ele libera vesículas e essas vesículas se unem, vão formando um aglomerado e elas formam uma grande vesícula, que no caso é esse vacúolo. Esse vacúolo armazena água, sais e outros materiais que são importantes. Por isso, por armazenar água e sais, ela faz o controle osmótico da célula. Então ela realiza muitas funções e ela é muito importante. E por ela controlar a entrada e a saída de água, ela aumenta e diminui. E o aumento dela pode, se não houver uma sustentação, se não houver uma proteção, uma rigidez, essa célula pode chegar a eclodir. Por isso que existe a parede celular, para providenciar uma maior proteção para essa célula. Ela também tem atividades em digestão intracelular, eu coloquei aqui, mas assim, isso está relacionado com enzimas. A principal função dela são os processos osmóticos, mas ela também pode estar relacionada com a digestão intracelular. Aqui nessa imagem, só para vocês verem melhor, isso aqui é um vacúolo. Por isso que ela é específica, não é específica da vegetal, mas ela é mais importante, porque ela se desenvolve muito na célula vegetal, de acordo com as funções que essa célula tem, né? Mas da mesma forma ela possui também o núcleo e o restante das organelas. Para finalizar, a gente vai dar uma pincelada em célula bacteriana, só para vocês terem uma ideia melhor sobre os diferenciais. Essa célula é procarionte, ou seja, ela não tem carioteca. Então o DNA dela fica teoricamente solto no citoplasma. Eu vou dar uma ampliada na imagem para vocês visualizarem melhor. Esse aqui é o DNA. O DNA circular, ou seja, ele não tem pontas soltas, não tem pontas livres. O lugar onde esse DNA fica localizado é denominado nucleóide. Esse nucleóide ele está associado aos mesossomos. Ele fica pendurado nesses mesossomos. E esses mesossomos são invaginações presentes na membrana plasmática dessa célula bacteriana. A célula bacteriana, além da membrana, ela pode apresentar uma parede celular, que seria representada aqui por essa camada amarela. A parede celular promove uma proteção para a bactéria e quando essa bactéria apresenta parede celular, ela tem associado externamente a essa parede uma cápsula que protege ainda mais essa bactéria, né? Promove uma maior proteção. Além dessas diferenças, né? A bactéria ela tem os ribossomos, tem outras organelas comuns em relação às células vegetais e animais, mas ela também possui plasmídeos, que são moléculas pequenas de DNA que ficam soltas, que ficam dispersas pelo citoplasma. Entre a membrana plasmática e o DNA dessa célula bacteriana, existe o citoplasma, então não tem um núcleo, não tem uma região nuclear dessa bactéria, simplesmente a região nucleóide. Além disso, algumas estruturas podem existir na célula bacteriana, como um flagelo, mas aí vai de outras aulas, né? Um estudo mais aprofundado. E eu acho que de células é só isso mesmo, células bacterianas são só esses os diferenciais que vale falar aqui. E eu espero ter ajudado vocês nessa aula introdutória, foi bem básica, vocês podem perceber que foram informações bem gerais, que mais pra frente a gente vai aprofundar melhor sobre células e todas as atividades que elas realizam. Valeu, muito obrigada por terem assistido e bons estudos. Eu dei tchau, mas não era para ter dado tchau, né? Porque na verdade eu ainda tinha algumas coisas para mencionar. Eu não falei do Prezi, eu vou fazer meu material provavelmente quase todo aqui no Prezi e aí eu vou dar um jeito de disponibilizar o link para vocês, porque aí vocês podem acessar o material que eu apresento na aula sem precisar assistir a aula várias vezes.
E eu vou disponibilizar também um link de um site, caso vocês tenham interesse somente, da UFPR, um simulador de uma célula 3D, para vocês poderem enxergar melhor as estruturas. No caso, essa aqui é uma célula animal, não é uma célula vegetal, mas ele tem as estruturas bonitinhas aqui e também clicando vocês têm uma visualização melhor delas e da função delas, né, que aparece aqui no cantinho falando. E além disso, eu também pretendo disponibilizar uma lista de exercícios, então provavelmente vai estar disponibilizado em algum lugar aqui, né, junto com a videoaula. Então é isso, muito obrigada. Até mais. Obrigado por terem assistido. Até aqui.